Anatomia arterial e venosa da fossa posterior. Aula apresentada pelo Dr. Matheus Reguim no curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica da disciplina de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma aula de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica. Hoje a gente tem o prazer de convidar o Dr. Matheus Reguim Neto. Dr. Matheus, além de grande amigo, é um exímio neurocirurgião, já acompanhou serviços muito bons e hoje em dia já está aí como chefe de equipe, coordenando um serviço de neurocirurgia da parte da base de crânio, né, lá no servidor. Então, eu conheci o Matheus, a gente era mais jovem, ele ainda ajudava o doutor Evandro de Oliveira e a gente estava aí fazendo os estágios na nossa formação. Viajou bastante, né? Viajou o mundo inteiro com o Dr. Evandro de Oliveira, aprendeu bastante e hoje em dia toma conta aí da liderança do instituto que o Dr. Evandro criou, que é o Instituto de Ciências Neurológicas, né? O ICNE, aqui em São Paulo. E aí também o Dr. Matheus se dedica ainda à neurocirurgia vascular e também à base de crânio no servidor estadual. Então, acho que é a pessoa mais que indicada para ministrar a aula de hoje, que é sobre anatomia vascular da fossa posterior. E com certeza vai ser convidado para outras aulas, porque ele tem um material incrível, uma didática grande e também uma experiência muito em dar aulas. Muitas aulas aí já assisti, já aprendi bastante com o Matheus, tenho certeza que eu mesmo vou aprender bastante hoje. Então, Matheus, fica à vontade aí para começar a sua aula. Muito obrigado pelo convite, né? O Eduardo, um grande amigo aí, a Leila e o professor Wen, agradeço o convite de vocês. Uma honra para mim estar aqui. E eu sou, assim, considero do mesmo time de vocês, que é das pessoas que valorizam o estudo da anatomia. E não uma anatomia só descritiva, mas uma anatomia aplicada à cirurgia. Então, hoje, a ideia, assim, quem me conhece sabe que eu não sou muito de decorar, não gosto de ficar jogando o nome aí para todo mundo tentar decorar. A minha ideia é tentar mostrar, tentar que vocês entendam como eu vejo a fossa posterior e como eu tento entender por onde as artérias e as veias estão e qual é a importância delas. Tá? Então, hoje a gente vai discutir bastante anatomia aí. Espero que vocês aproveitem e depois estamos aí para tirar as dúvidas. Beleza, então vamos começar, pessoal. Vamos discutir um pouco a anatomia das artérias e das veias da fossa posterior. A aula é basicamente com imagens, então são muitas imagens, e tenho que ressaltar que grande parte delas é do arquivo do professor Houghton, né, que foi professor do Eduardo, da Leila, do Em, meu professor, e ele, né, deu acesso às imagens dele para a gente difundir aí o conhecimento. O doutor Evandro, né, meu grande mestre, mentor e professor. Algumas imagens do Maximiliano Nunes, que é um argentino, que ficou no Dr. Houghton, que tem dissecções brilhantes, do Dr. Richard, que é um boliviano que ficou no nosso laboratório. E algumas imagens minhas, lógico, e as imagens de angiografia do professor Rony, que era da BP também, o mestre da hemodinâmica. Então, primeiro vamos classificar o que é. A gente vai falar da fossa posterior. Então, o que é a fossa posterior? Tá vendo a minha seta também aí, né, Eduardo? Estão vendo a seta? Dá para ver a seta, né? Estou vendo sim, Matheus. Então, perfeito. Então, assim, o nosso crânio ele é dividido por umas pregas de dura mater. Então, a gente tem a foice que divide o hemisfério cerebral no meio, a gente tem uma outra prega que chama tenda do cerebelo, que é essa prega aqui. Então, tendo essa tenda do cerebelo, a gente divide o crânio num espaço supratentorial, acima da tenda, no espaço infratentorial, que também é chamado de fossa posterior. Então, tudo que está embaixo da tenda, nesse espaço pequeno aqui, é chamado de infratentorial ou na fossa posterior. E essa tenda tem uma abertura que a gente chama de incisura da tenda, por onde parte, né, desse conteúdo vai se insinuar da fossa supratentorial para a fossa infratentorial.
Então, olhando um crânio de cima para baixo, a gente vê o forame magno, que é o orifício onde sai, né, a medula do crânio, e a gente tem um osso, que é o osso temporal, a tenda, ela fica aderida aqui, ela continua da dura mater para cá, então a gente já começa a ver que é um espaço menor, mais apertadinho, aqui vai estar a tenda com a sua abertura aqui, que a gente chama de incisura da tenda. E essa região da fossa posterior, que a gente vai dividir em mesencéfalo, ponte e bulbo, às vezes a gente olha a anatomia e vê como se fosse uma divisãozinha, mesencéfalo, ponte, mas na verdade eu quero que a gente enxergue isso como uma continuidade. Né? Então aqui a gente tem o centro do nosso cérebro, que é o tálamo, e isso é uma continuidade. Então as fibras vêm de cima e se continuam para essas estruturas do tronco cerebral, que a gente vai ver agora na aula inteira, e para o cerebelo, mas entendam isso como uma continuação, não uma anatomia compartimentalizada. O tronco cerebral, essa parte do cérebro que está na fossa posterior, ele é dividido em 3 partes. E tudo, quando a gente fala da fossa posterior, todo mundo, quando vai estudar isso, já deve ter ouvido a famosa regra dos 3. Basicamente, tudo que tem na fossa posterior, a gente tem em 3, em trios, né? Então, eu vou mostrar isso aqui nessa aula para a gente tentar entender por que é tão famosa essa regra dos 3. Então, primeiro a gente tem 3 subdivisões do tronco cerebral. O primeiro e mais alto é chamado de mesencéfalo, a parte do meio é chamada de ponte, e a parte inferior é chamada de bulbo. E no tronco cerebral a gente sabe que saem, né, a origem aparece de alguns dos nervos cranianos, quase todos. Então a gente tem que entender que essa parte de cima, esse compartimento de cima, a gente tem a relação do terceiro, então vai ser importante quando a gente for estudar as artérias passando por aqui, a relação delas nesse terço superior com o terceiro nervo, o quarto, que é um que vem por trás aqui, e o quinto, apesar do quinto estar na ponte, vocês vão ver que com relação à anatomia vascular, o quinto nervo está relacionado com esse complexo superior. A gente tem um complexo médio, eu vou falar depois, né? A ponte, o sexto nervo saindo aqui, o sétimo e oitavo, e a parte inferior a gente tem o bulbo, com o nono, o décimo primeiro que vem aqui de baixo, tem os caminhos craniais, e o 12º, que seria suco pré-olivar, onde a gente vai ver com mais detalhes isso aí. Então, falando um pouco dessa parte de cima do mesencéfalo, a gente vê a relação com o terceiro nervo e com o quarto que está vindo aqui de trás, tá? Olhando pela frente. E olhando por trás dessa parte de cima, que é chamada de mesencéfalo, a gente vê essa região aqui, que é a pineal, tá? Que a gente costuma chamar de região da pineal. Então, a gente tem a pineal, a lâmina quadrigêmea, que são os colículos superiores e inferiores. A gente tem um sulco aqui, que é muito importante para a gente, que chama sulco mesencefálico lateral, que é uma ótima zona de entrada segura dessa parte lateral do mesencéfalo. A gente vê que a gente tem uma veia aqui, bem importante para nos localizar isso quando a gente precisa na cirurgia. Aqui a gente vê também na parte posterior do mesencéfalo a zona de saída, né, de origem aparente do quarto nervo e vê ele correndo para frente. Então, assim, regra de 3, vai ter um compartimento de cima, que é o mesencéfalo, esses nervos relacionados, vai ter uma parte do cerebelo relacionada com essa parte superior, e a gente vai ter um espaço, tá? Que é um sulco, um espaço profundo, que a gente chama de fissura, tá? Então, também vão ter 3 fissuras, 3 partes do tronco, 3 partes do cerebelo, 3 fissuras, 3 complexos nervosos, tem várias coisas em 3. Então, primeira parte que a gente precisa entender é essa fissura superior, que é chamada de fissura, sem decoreba, cerebelo mesencefálica, tá? Que é um espaço que a gente tem desse lado aqui. Eu estou olhando de cima, então eu estou vendo o mesencéfalo, estou vendo o cerebelo e estou vendo esse espaço aqui, que é chamado de fissura cerebelo-mesencefálica. Se eu ressecar uma parte do cerebelo, como a gente fez aqui, dá para a gente ver que é uma fissura profunda. E que a gente consegue ver que aqui na lateral ela é um pouco mais rasa, e conforme a gente vai vindo para a linha média, ela vai ficando mais profunda. Isso vai ser importante quando a gente estudar a artéria que vai estar relacionada a essa fissura, vocês entenderem que ela é uma fissura profunda e que na lateral ela é um pouco mais rasa e na linha média ela é mais profunda. Aqui também a gente vê a origem do quarto nervo aparente, ele correndo para frente. Tá? Então, mesencéfalo, fissura cerebelo-mesencefálica,
E aí a gente vê que dentro da fissura mesencefálica a gente tem mais uma estrutura em trio, que são os pedúnculos cerebelares. Então a gente está em cima, é o pedúnculo cerebelar superior. E ele é importante, por quê? Porque ele tem uma ligação, suas fibras se conectam com essa região do cerebelo chamada de núcleo denteado, que é provavelmente a parte mais importante do cerebelo. Então, a artéria que vai estar passando aqui, que é a cerebelar superior, ela emite ramos para o pedúnculo cerebelar superior e para o núcleo denteado. Então, isso é importante a gente conhecer essa anatomia para depois a gente entender onde a artéria vai passar e quais as consequências de uma lesão nesse território. Vamos para o terço médio, que é a ponte, né? A gente vê aqui a ponte, a gente vê a origem aparente do quinto nervo, apesar dele estar na ponta, ele vai estar relacionado com a artéria que está aqui em cima, a gente vai ver isso para frente. Mas a gente vê o sexto aqui, que sai na linha média, mais ou menos, um pouquinho lateral da linha média, na transição bulbo-pontina, o sexto nervo, e lateralmente o sétimo e oitavo. Então a gente vai ter uma artéria que vai ter uma relação próxima com esses nervos aqui, que é a AI, que eu vou discutir mais para frente. Tá? Também a gente tem um pedúnculo, lá a gente tinha o pedúnculo cerebelar superior, aqui a gente tem um pedúnculo cerebelar médio, que vai ligar o cerebelo com a ponte. A gente vê a origem aparente do quinto, então a gente fala que é ponte medial à origem aparente do quinto, e lateral a gente chama de pedúnculo cerebelar médio. E, novamente, um espaço. Então, a gente tinha uma fissura cerebelo mesencefálica em cima, que a gente tem uma fissura cerebelo-pontina, um espaço mais profundo entre o cerebelo, essa face do cerebelo que eu vou mostrar para vocês, chama face petrosa do cerebelo, e a ponte. Aí a gente tem os nervos relacionados aqui, o sétimo, o oitavo e o sexto. Então, esse, teoricamente, é o complexo médio, e na parte posterior a gente tem, né, o quarto ventrículo. Na nossa aula, no nosso objetivo discutir o quarto ventrículo, mas entender que as fissuras cerebelo-mesencefálica e cerebelo-bulbar são posteriores e a fissura cerebelo-pontina é uma fissura lateral, anterolateral. E por último, o bulbo, né? Lembrar todas as fibras, os tratos que correm aqui, não é nosso objetivo hoje, mas lembrar dos nervos que estão relacionados ao bulbo, então o nono, décimo, 11º que vai vir por baixo aqui, e o 12º que sai do sulco pré-olivar. No bulbo a gente também tem um pedúnculo cerebelar inferior, tá? E a gente tem um espaço que é chamado de fissura cerebelo-bulbar, um espaço posterior aqui também, que vai ser importante, que a gente vai ter uma artéria que é a paica correndo por esse espaço aqui. Então, lembrando aqui uma visão ressecando o cerebelo para ver de baixo o óbix e o quarto ventrículo, né, o recesso lateral do quarto ventrículo e o pedúnculo cerebelar inferior. Então, vimos a regra de 3, mesencéfalo, ponte, bulbo com seus nervos e suas fissuras, e agora o cerebelo também dividindo em 3. O cerebelo tem 3 faces, que vão ser importantes também para a gente. Então, a primeira face que a gente vê, essa face relacionada à tenda do cerebelo. Então, eu estou vendo de cima para baixo, mesencéfalo, terceiro nervo aqui. Lembra que eu falei que a tenda era a continuação da dura mater que saía do osso petroso aqui e vinha, né, na direção da fossa posterior com abertura aqui, que é a incisura da tenda. Então, aqui eu estou vendo a tenda, que eu cortei a tenda para mostrar que eu tenho uma face do cerebelo voltado para a tenda. Então, sem decoreba, a face que está voltada para a tenda é chamada de face tentorial do cerebelo. A gente já começa a ver aqui que a gente tem uma artéria que está naquele espaço na fissura cerebelo-mesencefálica que está irrigando a face tentorial. A gente vai ver isso em breve. Aqui, olhando de baixo para cima, eu tirei o cerebelo para mostrar como que é uma visão de baixo para cima, olhando a tenda, vendo a incisura da tenda, e entender que tem uma parte do cerebelo em contato com essa tenda, que é chamada de face tentorial do cerebelo. A outra face, eu tenho uma segunda face do cerebelo, que é essa face anterolateral, que ela também, sem decorar, ela está em contato com essa parte do osso temporal, que é chamada de parte petrosa. Então, a gente chama de face petrosa do cerebelo. Lembra? A gente tem, então, a ponte, essa face petrosa do cerebelo, um espaço aqui, a fissura cerebelo-pontina. Então, uma segunda face cerebelo, de novo, a gente tem uma artéria responsável por ela, que é a face petrosa do cerebelo.
e uma terceira face do cerebelo que vai estar em contato, apoiado com a parte occipital do osso, do crânio, né? Do osso occipital, que a gente chama de face suboccipital do cerebelo. Então, regrinha de 3, mesencéfalo, ponte bulbo, cerebelo, face tentorial, face petrosa, face suboccipital, e as fissuras entre o cerebelo e o mesencéfalo, entre o cerebelo e a ponte, e entre o cerebelo e o bulbo. Tá? Entendendo isso, a gente começa a passar para tentar entender como que as artérias estão relacionadas com essas estruturas e com esses espaços. Então, aqui é uma visão de posterior para anterior. Tá? Agora, praticamente todas as imagens que eu for pôr das artérias, eu vou estar tentando colocar uma angiografia aqui para vocês verem a relação que tem da angiografia com o que a gente está vendo na anatomia. Sempre que a gente vê a angiografia, a gente tentar correlacionar com o que a gente está vendo. Então, eu vejo que as artérias da fossa posterior elas sobem, como as chamadas de artérias vertebrais, elas entram na dura mater, na face lateral do foramen magnum, e elas correm, as duas artérias vertebrais, a gente vai discutir um pouquinho mais, se juntam para formar a artéria basilar, e vão dando seus 3 principais ramos, que é a paica, a AI, que eu vou discutir, e a artéria cerebelar superior, e no alto ela se bifurca na artéria cerebral posterior. Olhando a base do crânio, a gente vê que quase sempre essas artérias elas se dividem. A artéria cerebelar superior ela se divide e corre embaixo do terceiro nervo, ao ponto que a artéria cerebral posterior passa por cima do terceiro nervo. E a gente sabe que a entrada do terceiro nervo na parte posterior do seio cavernoso, ela é praticamente constante, né? A gente sabe onde está o terceiro nervo e a relação da parte posterior do clivus, do dorso do clivus. Então, quando a gente começa a ver a angiografia, a primeira coisa que a gente já consegue ver é que se essa bifurcação acontece, eu estou vendo a cerebral posterior e a cerebelar superior, e eu tenho certeza que meu terceiro está aqui no meio. Se eu vejo uma artéria cerebral posterior que sobe, o que aconteceu? Essa bifurcação é mais baixa, porque ela teve que subir para passar por cima do terceiro. Entendeu? Ao ponto que se eu ver essa artéria cerebral, se essa bifurcação fosse aqui, ela ia descer para passar por sobre o terceiro. Então, já entendendo a anatomia dessa região, quando eu olhar a angiografia, eu já consigo determinar se essa bifurcação da basilar é uma bifurcação normal, quando a artéria cerebral posterior corre praticamente reta para fazer o trajeto dela, quando é uma bifurcação baixa, como nesse caso aqui, onde a artéria tem que subir para passar por cima do terceiro, ou quando é uma bifurcação baixa. Isso é importante porque se eu for lidar com patologias dessa região, nerisma topo da basilar, tumores, às vezes eu preciso mudar o meu acesso de acordo com a altura da bifurcação da basilar. Então, eu olho isso, eu entendo onde estão as artérias, e a gente vai começar a desenhar as artérias em relação ao tronco e o osso. Aqui é uma visão da frente, né, de anterior para posterior, aqui é o mesencéfalo, aqui a ponte, aqui o bulbo e os nervos relacionados. Então vamos começar falando da artéria cerebelar superior. A artéria cerebelar superior, então como a gente já viu, ela passa abaixo do terceiro nervo. E o que ela vai fazer? Ela vai vir e vai dar uma volta. Ela corre na junção ponto mesencefálica, o nível da junção ponto mesencefálica. Então, o que ela vai fazer? Ela vai vir aqui, ela vai dar uma volta nessa região, na junção ponto mesencefálica. Então, se eu olhar a angiografia, eu sei que aqui em cima dela eu vou ter o meu mesencéfalo, né, que justifica o terceiro, e logo abaixo eu vou ter a ponte. E que ela está fazendo a volta aqui. Então, tem ponte aqui, tem mesencéfalo aqui? Não. Eles estão localizados dentro dessa curvatura que ela faz. Tá? Então, olha ela dando a volta, como eu falei aqui. Tá vendo? Então, ela está na junção do mesencéfalo e da ponte, passando abaixo do terceiro, isso a gente já viu. O quarto passa geralmente por cima dela. E a gente vê ela dando a volta no mesencéfalo, aqui na junção do ponto com o mesencéfalo. Tá vendo? O que a gente consegue ver aqui na angiografia.
E aí, depois que ela dá essa volta, então ela tem umas divisões. Né? Então a gente chama de ponto mesencefálica, sem decorar, anterior. Depois a gente tem a ponto mesencefálica lateral. E aí, o que essa artéria vai fazer? Ela vai entrar dentro daquela fissura cerebelo-mesencefálica que a gente já viu no começo da apresentação. E lembra que eu falei que na lateral ela era mais rasinha, e conforme a gente ia para a linha média, ela afundava mais. Então, isso aqui é mais ou menos os ramos da cerebromédia quando estão na ínsula. Na parte anterior da ínsula, o segmento M3 ele é muito mais profundo, você faz uma curva grande. E na parte posterior da ínsula ele sai quase reto. Então aqui vai ter um loopingzinho pequeno, com essa parte posterior da ínsula. E aqui vai ter um looping profundo. Então a gente consegue ver aqui na angiografia, esse loopingzinho é um looping pequeno, deve ser bem na lateral aqui. Já esses loopings aqui são mais profundos, devem estar aqui dentro para depois ela sair e irrigar essa face, que é a face tentorial do cerebelo. Então aqui a gente tem relação dela principalmente com o mesencéfalo, com o terceiro, quarto e com o quinto. Tá vendo o quinto nervo aqui? Que eu falei que apesar dele fazer parte da ponte, né, da origem para ele ser na ponte, a relação estreita dele é com a artéria cerebelar superior. Por quê? Se esse looping for um pouquinho mais baixo, isso é comum, a gente pode ter uma zona de conflito e o paciente ter a famosa nevralgia do trigêmeo pela alça neurovascular, que nada mais é essa alça descendo aqui no trigêmeo e fazendo contato com o trigêmeo. Então aqui uma visão de cima para baixo de novo, para a gente ver aqui a cerebral posterior, que passa acima do terceiro, e aqui a cerebelar superior. Segmento ponto mesencefálico anterior, segmento ponto mesencefálico lateral, segmento da fissura cerebelo-mesencefálica e depois ela sai com seus ramos corticais. Tá bom? Passou o slide aqui. Então a gente vê a relação com o quarto, o quarto passa em cima dela e, de novo, aqui uns raminhos pequenos aqui e conforme ela afunda, a gente vê aqui onde a fissura cerebelo-mesencefálica é mais profundo, ela afunda mais. Olha aqui na linha média como a gente tem um looping maior dela aqui na angiografia. E aqui também a gente consegue ver uns loopings grandes dela na linha média. Tá? Lembrar que aqui na fissura cerebelo-mesencefálica a gente tem o pedúnculo cerebelar superior e o núcleo denteado. Então é importante, tem importantes aferências para essa região. Como a cerebral média na ínsula também é muito difícil dentro da fissura cerebelo-mesencefálica a gente identificar corretamente qual ramo que vai ser vermiano, cortical, então é difícil fazer essa identificação aqui dentro. Tá? E aqui novamente, então ela faz a volta no mesencéfalo, são ponto mesencefálico que eu consigo ver na angiografia, ela entra na fissura cerebelo-mesencefálica e sai e dá os seus ramos corticais, hemisféricos e vermianos e irriga essa face do cerebelo, que é a face tentorial. Então, nós temos nossa regra de 3. Mesencéfalo, terceiro, quarto e quinto, fissura cerebelo-mesencefálica e face tentorial do cerebelo. Perfeito? Seguindo, tem mais um slide dela aqui, então mostrando de novo ela fazendo a curvatura aqui e fazendo seus ramos para depois mandar os seus ramos corticais para a face tentorial do cerebelo. A gente consegue ver bem aqui, de novo, loopings mais curtos no começo da fissura cerebelo-mesencefálica e loopings mais profundos na parte média da fissura cerebelo-mesencefálica. A segunda artéria que a gente vai discutir agora é a chamada artéria cerebelar antero-inferior, ou AICA. Então, essa artéria, a gente já consegue ver aqui de frente para trás, olha ela aqui, bonitona. A gente consegue ver que ela é uma artéria que ela está relacionada àquele complexo médio, que é o que? A ponte, né? A face petrosa do cerebelo, a fissura cerebelo-pontina e aos nervos, ao sexto. O sexto vai estar saindo aqui, ao sétimo e oitavo. Então, ela está relacionada a esse complexo médio. E olha que legal, ela faz uma curvatura e muitas vezes ela pode entrar dentro do meato e sair para fazer a volta. Às vezes ela está na bordinha, às vezes um pouco mais longe, às vezes ela entra dentro do meato. E olha que interessante na angiografia, como eu falei para vocês, eu sabendo
anatomia da cerebelar superior, eu consigo dizer que o mesencéfalo está aqui dentro e a ponte está aqui. Agora, olhando a AICA, eu consigo dizer que o conduto auditivo... Então, eu começo a desenhar o osso. Além de eu desenhar o cérebro aqui dentro, eu começo a desenhar o osso. Então, eu sei que isso aqui, o looping, ou vai estar perto, ou o conduto, o canal auditivo interno vai estar aqui, ou vai estar aqui, ou vai estar aqui. Mas eu sei que é nesse nível que vai estar o meu sétimo e oitavo, que vai estar o meu conduto auditivo interno. Então, ela faz esse looping perto aqui. Então, ela também tem um segmento, né? Não gosto de decorar, mas a gente tem um segmento sem decorar, pontino anterior, tá? A gente tem uma linha aqui, tá a oliva, então mais ou menos a gente traça uma linha com a oliva. Aqui tá a oliva. Então, aqui é segmento pontino anterior. Aqui a gente tem um segmento chamado de pontino lateral, tá? Aí aqui vai estar o flóculo, né? A gente tem um segmento chamado de flóculo peduncular, né? O pedúnculo cerebelar médio está aqui, né? E depois a gente tem os segmentos corticais que vão irrigar essa face petrosa do cerebelo. Então, ó que legal na angiografia, de novo, como se a gente entender a anatomia, a gente começa a entender melhor a angiografia. Olha aqui a angiografia e aqui a nossa anatomia. Olha como a cerebelar superior está aqui em cima. E olha na angiografia, olha na anatomia, como a AICA, lembra que ela faz uma curva aqui perto do conduto auditivo interno? Olha como ela é uma artéria mais anterior e vem para cá. Olha ela aqui, fazendo a curva aqui. Então, é uma artéria que a gente consegue ver a angiografia. Cadê a AICA? Que vendo a anatomia, entendendo essa relação das duas, a gente vê que é uma artéria que ela está anterior ao tronco. Então, o tronco realmente está aqui atrás. Né? O tronco está atrás da basilar. Né? Que as fissuras, que são as fissuras posteriores, a cerebelo-mesencefálica e a cerebelo-bulbar. A fissura cerebelo-pontina ela é lateral. Então, eu vejo a AICA desenhada aqui na minha angiografia como eu vejo aqui na anatomia. Ela vem para frente e para o lado. Né? Então, dá para a gente ir desenhando o nosso cérebro aqui. Por último, a gente vai ver o segmento inferior, que é chamado as paicas. Né? São artérias cerebelares posterior-inferiores, que elas se originam das vertebrais, geralmente, né, antes da junção vértebro-basilar, e ela vem correndo entre o bulbo e a ponte, de anterior para posterior, e vai ter relação, de novo, com o bulbo e com essa fissura, que é chamada de fissura cerebelo-bulbar. Tá? E olha a relação dela. A gente tinha, voltando um pouquinho aqui, na AICA, olha a relação da artéria com o sétimo e oitavo. Então, essa artéria, olha a relação dela com a sétima e oitava. Essa artéria é responsável pela alça vascular em cima do facial. E a gente tem aqueles quadros de hemispasmo facial por o contato por alça vascular da AICA sobre o sétimo. Né? A gente tem umas artérias que seguem os nervos, geralmente são as artérias labirínticas, né? E aí eu esqueci de falar, mas a gente tem um segmento pré-meatal, um segmento meatal, um segmento pós-meatal. Né? E depois a gente vai para o segmento cortical. Já a paica, ela tem relação com os pares baixos. Olha aqui, então aqui eu sei que eu tenho terceiro, quarto, quinto, né? Olha a relação alça vascular aqui, quase tocando no nosso quinto. A gente tem o sétimo, oitavo e o sexto aqui, que são a relação com a AICA, a nossa AICA aqui. E aqui eu estou vendo os pares baixos. Então, lembrete, por que eu sei que são os pares baixos? Sempre que eu estou operando essa região, eu sempre procuro o ramo ascendente do acessório, que ele é fácil de identificar no forame magro. Se eu seguir ele, eu sei que eu estou no forame jugular. Se eu estou no forame jugular, o que entra aqui? Entra o nono mais alto, o décimo e o 11º, aqui com os raminhos craniais do 11º. E que saem do sulco retroolivar. E do sulco pré-olivar, eu vejo o 12º, as fibras do 12º vão entrar no canal do hipoglosso, que é o nível do forame magro. Então, olha como a paica tem relação com os pares baixos. Ela passa no meio dos pares baixos. Isso é importante porque muitas vezes a gente vai operar um aneurisma de paica, a gente já sabe que muitas vezes é só levantar, se faz um acesso bem feito, você levanta um pouquinho o cerebelo, você vê o aneurisma. Só que a gente tem que lidar com esses nervos dos pares baixos. Então, se você não for gentil
para dissecar o aneurisma da paica, o paciente pode sair com uma sonda, eventualmente até com uma tráquea. E aí a gente começa a ver, de novo, que a gente vai ter aqui, eu tirei o cerebelo desse lado, para a gente entender a origem dela, e aqui eu deixei o cerebelo. Então, a paica ela vai ter um segmento bulbar anterior, que vem mais ou menos até o nível aqui da oliva. Depois a gente tem um segmento bulbar lateral, que vem até mais ou menos onde ela cruza os pares baixos aqui, seria mais ou menos esse segmento daqui até aqui, assim, mais ou menos. E depois a gente tem um segmento que é chamado de tonsilo-bulbar. Por que ele é chamado de tonsilo-bulbar? Porque ele está em relação com a tonsila do cerebelo e com o bulbo, tonsilo-bulbar. Então ele vem, ele vai passar embaixo aqui da tonsila e vai subir. No que ele subir aqui, mais ou menos na metade dessa subida da paica, a gente passa para um outro segmento chamado de telovelo-tonsilar, porque está relacionado a tela coroideia e o véu medular do quarto ventrículo, então sobe aqui, depois ele desce de novo e sai para irrigar a face do cerebelo. O que falta é que a face suboccipital do cerebelo. Então olha aqui que interessante, ela saiu, fez a curva, passou no segmento tonsilo-bulbar, então eu sei que a tonsila está aqui. Subiu, fez a volta e saiu para irrigar. Olha como a gente consegue ver bem na angiografia ela irrigando essa face suboccipital do cerebelo. Então, novamente, aqui eu consigo ver a anatomia e consigo comparar com a angiografia. Então, eu sei que aqui ela está aqui em cima. Ela está aqui em cima, quase ao nível do pedúnculo cerebelar médio, né? Que a gente vê pela lateral, não vê pela face posterior, a gente vê pela lateral. Foi lá em cima, no véu medular, tá vendo? E aí ela desce e manda os seus ramos para a face suboccipital do cerebelo, como a gente está vendo aqui. Então, ela tem relação com os pares baixos, ó, ela fazendo o segmento tonsilobar. Então, a tonsila está aqui, ó. Ela sobe, telovelo tonsilar e volta para os seus ramos corticais. A gente consegue ver bem aqui também, mandando os seus ramos corticais. Então, revisão das artérias. Artéria cerebelar superior, ela está relacionada ao complexo superior, que é mesencéfalo, terceiro, quarto, quinto, fissura cerebelo-mesencefálica, pedúnculo cerebelar superior e face tentorial do cerebelo. AICA, artéria cerebelar anterior-inferior. Ela está relacionada ao complexo médio, que é ponte, sexto, sétimo e oitavo, fissura cerebelo-pontina e face petrosa do cerebelo. Ela pode ser responsável pelo conflito vascular e hemispasmo facial. E por último, a PAICA, artéria cerebelar posterior inferior, que ela está relacionada ao bulbo, à fissura cerebelo-bulbar, ao pedúnculo cerebelar inferior, aos pares baixos, tá? E a face suboccipital do cerebelo. Perfeito? Lembrando que não são só essas artérias, que a gente tem vários ramos pequenos da junção vértebro-basilar ou da própria basilar para o tronco. Tá? Esses ramos são super importantes para a vascularização do tronco cerebral. Sempre que a gente for operar um tumor desta região, seja angulo-ponto, seja petroclival, seja tumores do forame magno, a gente tem que lembrar dessas pequenas perfurantes, sempre procurar o plano de aracnoide que mantenha essas perfurantes ao tronco, porque uma lesão de uma pequenininha dessa aqui pode dar uma catástrofe no nosso paciente. Agora vamos passar para as veias. Nas veias, a coisa não é tão bem definida igual nas artérias. Então, as artérias, a gente tem o nominho delas, os segmentos, tudo bem definido já. Às vezes ela está duplicada, são duplicadas, às vezes tem uma variação, mas em média é isso que a gente discutiu. As veias do tronco cerebral, praticamente elas não têm nome, porque a variedade da anatomia venosa é muito grande. Eu não vou falar, tem uma veia pontina mediana. Em vários casos, não tem nenhuma veia pontina mediana. Tem duas aqui, ou tem três, ou elas são de lado. Então, como a gente discute essa anatomia das veias do tronco,
a gente costuma dizer mais ou menos a direção, se é transversa, se é horizontal e onde está. Ah, pontina mediana, pontina lateral. Então, essas veias não costumam ter nomes bem definidos. O que a gente tem na fossa posterior, na drenagem venosa da fossa posterior, para a gente não fugir da nossa regra de 3, a gente tem 3 mecanismos de drenagem dessas veias. Então, a gente chama de 3 complexos venosos da fossa posterior. Tá? E eles têm um território mais ou menos bem definido também. Não tanto quanto as artérias, as anastomoses são bem mais amplas aqui, mas a gente vai conseguir discutir um pouco. Então, o primeiro destes complexos venosos são essas veias que elas costumam estar nos 2/3 anteriores dessa face tentorial do cerebelo. São essas veias que drenam para cima, para essa região que é chamada de complexo de Galeno. Então, a gente chama esse sistema de drenagem venosa de sistema de Galeno. Por quê? Porque a gente tem várias veinhas aqui que elas drenam por um lado ou por outro para Galeno. Então, por exemplo, eu tenho uma veia aqui que é muito importante para mim, muito constante, que é chamada de veia mesencefálica lateral. Já vou mostrar no próximo slide ou no outro. Ela está drenando para cima, para essa veia aqui, que chama veia basal de Rosenthal, que vai acabar em Galeno. Vai acabar na ampola de Galeno aqui. Então, essa veia está drenando para o sistema galênico. Então, eu tenho várias outras aqui, essas veias da lâmina quadrigêmea aqui, estão drenando para essa veia aqui que vem para Galeno. Então, esse sistema que drena os 2/3, aqui pode variar o terço anterior, 2/3 anteriores, da face tentorial. Drena a fissura cerebelo-mesencefálica, pedúnculo cerebelar superior, região da pineal aqui. Essas veias drenam para o sistema galênico. Dentre essas veias, tem uma que é muito importante para a gente, que é uma veia também muito constante, que é esta veia aqui. Que ela pode ter vários nomes, pode ser veia pré-central, veia pré-centro cerebelar, ou do jeito que eu mais gosto de chamar, que chama veia da fissura cerebelo-mesencefálica, que ela é uma veia que nada mais ela está drenando a fissura cerebelo-mesencefálica, essa parte mais anterior aqui da face tentorial. Por que ela é importante? Porque toda vez que eu vou fazer um acesso para essa região, seja para um tumor de pineal, seja para um tumor de tálamo, seja para o meningioma, eu operei semana passada no servidor, um meningioma bem bonito, da face, dessa face aqui, bem da junção da borda livre da tenda aqui, dessa região. Essa veia, muitas vezes, ela impede que eu consiga baixar o cerebelo para ver bem essa região. Então, essa veia aqui, veia da fissura cerebral, um outro espécime com anastomoses bem diferentes, tá vendo? Uma anastomose com outro sistema de drenagem que a gente já vai ver. Mas essa veia aqui, ela é uma das veias que eu falo que eu odeio coagular veia. A minha escola, a escola do Trevante, faz o máximo para não coagular veias. Mas essa veia, eu procuro ela para coagular ela e cortar, porque ela vai me dar um baita do espaço. Né? Eu gosto muito de operar essa região com um paciente em posição semi-sentada, que eu uso a gravidade ao meu favor, eu dreno o líquor da cisterna magna, e depois, quando eu coagulo e corto essa veia, o cerebelo cai, eu tenho uma visão bem ampla dessa região. Então, essa veia é importante a gente saber, veia da fissura cerebelo-mesencefálica, que é uma veia que a gente já viu no slide anterior, tem algumas anastomoses, e nesse aqui mais ainda, então é uma veia que nunca vi problema em coagular e cortar. E aqui eu estou vendo também a veia, que eu falei para vocês que é uma veia importante dessa região, que é a veia da fissura cerebelo-mesencefálica, aqui também indo para aqui para cima, mas também descendo para essa grande anastomose, que não é uma coisa tão comum de ver, mas nesse caso tinha. Então, ela subindo para a basal de Rosenthal, mas anastomosando aqui embaixo também. A gente consegue ver bem essas veias aqui, nesta região, tá vendo? Então, que drenam essa face aqui da borda livre, da face tentorial do cerebelo, aqui da fissura cerebelo-mesencefálica, e vão drenar aqui para a ampola de Galeno, que é essa região que recebe as veias cerebrais internas, e a basal de Rosenthal. Então, a gente consegue ver na angiografia venosa bem esse sistema venoso
de drenagem para ampola de galeno. Provavelmente a nossa veia da fissura cerebelo-mesencefálica deve ser essa daqui, tá bom? E também na linha média a gente consegue ver com um pouco mais de dificuldade esse sistema venoso aqui. Então, outro espécime, outra veia da fissura cerebelo-mesencefálica. Por que essa veia é importante? Porque esse é um ótimo safe entry zone para a gente operar quando a gente precisa entrar no mesencéfalo. Então, essa veia me guia na cirurgia. É difícil na cirurgia identificar isso, mas se eu ver essa veia subindo aqui, é uma veia muito constante nesse sulco. Tá? E aí eu vejo onde está a veia e eu acho o melhor lugar para entrar nessa safe entry zone aqui. Olha que bonito, eu vi a veia, essa angiografia a gente conseguiu delimitar, tá um pouco rodada aqui, a veia de um lado e a do outro, a veia da fissura cerebral. A veia da fissura cerebral. Essa aqui é a veia que a gente usa para acessar aqui. Eu acabei de esquecer o nome, já lembro. Aqui olhando posterior, então aqui eu estou vendo a incisura da tenda, estou vendo as veias cerebrais internas, a basal de Rosenthal, né? E aqui a nossa veia da fissura cerebelo-mesencefálica, pode ser esta ou essa, eu preciso dissecar um pouquinho melhor para ver. Então aqui eu consegui dissecar, vejo cerebral interna de um lado, basal de Rosenthal, cerebral interna do outro, basal de Rosenthal, e aqui a minha veia da fissura cerebelo-mesencefálica. Então primeiro, o que eu faço? Eu abro bem essa aracnoide, identifico cada uma das veias aqui, nossa pineal, nosso possível tumor aqui, e aí eu coagulo e corto a veia da fissura mesencefálica para ganhar o espaço para operar essa região. Tá vendo? Então, é nosso primeiro sistema de drenagem, que é o sistema galênico. Olha que bonita aqui, as veias subindo. Veia do sulco lateral mesencefálico. Tinha me fugido no último slide dessa veia. Veia lateral mesencefálica. Ela é super constante, é um bom ponto de referência para a minha safe entry zone. Perfeito? Vamos para o nosso segundo complexo. Nossa regrinha de 3 não pode falhar aqui também. Eu tenho um segundo complexo de drenagem venosa, que é um complexo de drenagem venosa, de novo, que pega grande parte dessa face petrosa do cerebelo, a gente vai ver, e principalmente a drenagem do tronco, propriamente dito, que está lá na frente, da parte anterior do tronco. E essas veias, elas vão drenar por uma veia importante aqui, que é chamada de veia petrosa superior. E essa veia drena no seio petroso superior. Tá? Então aqui, galênico, a gente sabe, drena para o seno reto aqui. Sistema galênico, drena para o seno reto, vai para a confluência do seio. Esse sistema petroso drena via veia petrosa, chamada de veia de Dandy, vai drenar para o seio petroso superior, que é um seio que geralmente liga o seio cavernoso com a junção aqui transverso sigmoide. Tá? Então, o sistema petroso, como aqui tá invertido aquele outro lado que a gente fez, mas como a gente estava acostumado a ver na AICA, ele drena mais para frente. Então, olha aqui, o meu sistema petroso aqui drenando aqui, tá vendo? Então, esse aqui é meu sistema petroso. Vamos lá, lateral. Ó, então, aqui, eu estou vendo ao contrário, estou vendo o tronco, ó, grande parte das veias do tronco vão acabar drenando via seio petroso. E olha aqui, toda essa face petrosa do cerebelo, né? Mesma coisa quase daica, face petrosa, fissura cerebelo pontina, mas aqui eu tenho a drenagem do tronco. Então, olha aqui, essa drenagem que vem lateral para cá, ó. Eu consigo ver bem na angiografia, tanto no AP, essa drenagem que vem lateral para cá, quanto no perfil. Essa drenagem que vem lateral e drena para cá, né? Que é para o seio petroso superior. Então, novamente, aquela mesma imagem. A gente pode ter algumas anastomoses, aqui eu tenho anastomoses, só com essa parte da fissura cerebelo-mesencefálica, mas geralmente ao tronco, a face petrosa do cerebelo, e dependendo da anatomia, um pouquinho superior ou inferior do cerebelo. Tá? Então, aqui, o que eu estou mostrando, por que eu quis mostrar esse slide aqui? Esse aqui é um acesso pré-sigmoideu combinado supra-infratentorial. Tanto neste acesso quanto no acesso petroso anterior, que a gente tem que abrir a tenda, o ideal é a gente sempre ver a veia petrosa para não cortar a veia petrosa, deixar ela ou
se eu tiver que cortar posterior a ela, deixando ela drenar para frente para o seu cavernoso se precisar, ou sempre que possível eu cortar a tenda do cerebelo anterior à veia petrosa e deixar ela continuar drenando para a junção transverso sigmoide. Tá? Então aqui novamente, olha que bonito aqui a relação com o flóculo, aqui os pares baixos, sétimo e oitavo, o quinto, e ela drenando essa face petrosa do cerebelo e o tronco para o seio petroso superior. Essa veia tem relação estreita com o quinto nervo, tá? Uma veia que muitas vezes, quando a gente está fazendo uma descompressão neurovascular do trigêmeo, ela pode nos atrapalhar, tá? Pode estar, não nos atrapalhar, né? Pode estar obstruindo um pouco o nosso caminho. A gente tem que saber lidar com ela. E como ela é uma veia muito importante de drenagem, a gente tem que evitar ao máximo coagular e cortar essa veia. Eu sei que tem muita gente que coagula e corta, mas não é essa a nossa escola de cirurgia. Tentar evitar ao máximo essa veia, porque se você cortar, precisar coagular e cortar uma, você tem que estar acreditando muito que o outro lado é patente, senão você pode ter um infarto venoso no tronco cerebral. Tá? Então aqui, o que eu falei, a relação estreita com o quinto, tá? A gente está vendo a alça vascular aqui, né? E a relação da veia petrosa, do pseu petroso superior com o quinto nervo. E por último, o último sistema que falta, e a última face do cerebelo que falta ser drenada também, que é a face suboccipital. Então eu tenho umas veias que drenam a face suboccipital. Olha aqui na angiografia venosa. Que bonita essas veias subindo aqui, ó. Isso aqui é angiografia venosa, bem bonita, a gente consegue ver essas veias subindo. Elas drenam para onde? Elas drenam para a tenda. Então, a gente chama de sistema tentorial da drenagem venosa. Então, a gente tem o sistema galênico, o sistema petroso e o sistema tentorial, que drena tanto a face suboccipital, né? Tá vendo? Para o tentório, não para a tórcula, nem para o seio. A gente não... Todo mundo aqui está acostumado, acha, a fazer acesso, os cirurgiões, os residentes aqui estão acostumados, quem for aluno também, vai ver que é um acesso muito comum que a gente faz acesso supracerebelar. A gente sempre vê algumas veias, mas elas não vão para o seio, elas vão para a tenda. É um sistema tentorial. Olha que bonito, a gente consegue ver a drenagem delas na angiografia. E elas drenam para a tenda, fazem os lagos venosos da tenda, que às vezes nos atrapalham, quando a gente vai fazer os acessos transtentoriais, tem que ressecar a tenda, às vezes sangra um pouquinho. E ela também drena uma parte, lembra que eu falei que o sistema galênico drenava só o terço, os 2 terços anteriores da face tentorial do cerebelo. Por quê? Porque tem uma parte dessa face aqui, geralmente o terço posterior, a metade posterior, que também é drenada via sistema tentorial. Então, diferente das artérias que são mais bem definidas, uma artéria para cada face, nesse caso da drenagem venosa, principalmente essa face suboccipital, que ela é meio dividida. Parte anterior vai para o sistema galênico e a parte posterior faz parte do sistema tentorial. Tá vendo? Então, de novo, várias veinhas indo para a tenda, fazendo os lagos venosos na tenda e depois vão desembocar no seio, como a gente consegue ver aqui. Essas veias, sempre que possível, a gente também não gosta de coagular. Tem gente que gosta de fazer acesso pequeno nessa região, mas se você faz o acesso pequeno e tem uma veia na frente, você é obrigado a coagular essa veia. E da minha escola, a gente gosta de acessos maiores nessa região, a gente tenta trabalhar por entre as veias, mesmo que seja na profundidade. Então, muitas vezes, eu estou com a mão esquerda trabalhando entre essas duas e com a mão direita aqui na linha média. Às vezes, a gente tem que acabar coagulando uma veia dessas daí, mas sempre que possível, a gente evita. Tá bom? Então, aqui mostrando, né, esses lagos venosos na tenda. Tá? Então, finalizando, então, de novo, uma revisão da parte venosa. A gente também tem o complexo de 3, a gente tem um sistema que é o sistema galênico, que drena para a ampola de galeno, que pega a face anterior da superfície tentorial do cerebelo e a fissura cerebelo-mesencefálica, tá? E drena para cima. A veia mais importante é a veia da fissura cerebelo-mesencefálica, ou via pré-central ou pré-centro cerebelar. A gente tem o segundo sistema, que é o sistema petroso, que pega basicamente o tronco e a face petrosa do cerebelo e fissura cerebelo-pontina. Lembrar da veia petrosa superior, a veia de Dandy, a relação dela com o quinto nervo.
drenando para o seio petroso superior. Lembrar da importância dela quando a gente for abrir a tenda nos acessos petrosos. E o último sistema, que é o sistema suboccipital, que está relacionado com a face suboccipital do cerebelo e drena para a tenda do cerebelo, tá bom? Agradecer minha equipe toda, tá? Um trabalho neurocirurgião não depende só de um cirurgião, mas sim de uma equipe. A gente tem uma equipe grande, o professor Evandro sempre vai estar junto com a gente, tem um anestesista próprio, clínico geral, instrumentadoras, equipe de filmagem e algumas secretárias. Quero agradecer todo o serviço do servidor, de novo, muito orgulho de trabalhar lá, poder estar coordenando o setor de base de crânio. Quem tiver interesse em conhecer o nosso serviço é muito bem-vindo. Falar que a gente tem um laboratório na Beneficência Portuguesa, que é o chamado Laboratório Professor Evandro de Oliveira, todo mundo já deve ter ouvido falar. É um laboratório feito para estudar anatomia aplicada à cirurgia. Também está aberto a quem tiver interesse de conhecer e principalmente de fazer estágio lá. Sempre agradecendo aos mestres, todo mundo que já viu aula minha frase final é sempre a mesma. Quem quiser fazer uma boa cirurgia tem que, além de amar, ter paixão, que é fundamental, 2 passos que vocês têm que seguir na vida: é estudar muita anatomia. Quem está aqui, o Eduardo já estudou muita anatomia, a Leila já estudou muita anatomia, o professor Wen já estudou muita anatomia, e além disso tem que aprender com quem sabe. Tá? Não podemos achar que a gente se formou e já vai sair sabendo fazer coisas complexas porque fez um ou outro curso aí e passou um pouco de tempo no laboratório. A gente precisa muito e muito assistir os grandes mestres, que sempre tem muito a me ensinar. Eu tenho muitos mestres, mas minha homenagem especial sempre para o professor Evandro. Tá bom? Muito obrigado. Agora estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Matheus, excelente aula, obrigado, como sempre, fotos incríveis e uma didática muito boa, e é exatamente isso que a gente quer, é um neurocirurgião dando aula mesmo, né? Então, trazendo detalhes aí da anatomia que podem ser vistas em uma cirurgia e pode ajudar o neurocirurgião a se localizar melhor, e por que essa anatomia é interessante para a gente. Tá? Essa é a ideia, né, Eduardo? Não é anatomia de faculdade. Essa é artéria tal, essa é tal, essa... Não, é mostrar como que a gente usa isso, qual que é a importância na cirurgia, né? Às vezes a gente fala, mostra muito, mas ensina pouco, né? Aqui é uma coisa dedicada para o neurocirurgião mesmo. E aqui ele mostrou muito e ensinou muito, né? Então é a conjunção perfeita das coisas. Mas acho que é isso mesmo, é a aula de anatomia ter a experiência do cirurgião, né? Porque é lógico que deve ter muitos alunos aí também no meio e que querem saber a anatomia pela anatomia simplesmente, mas a grande história, a anatomia está lá nos livros, é a gente sempre falar da aplicação cirúrgica do que a gente está vendo, né, no dia a dia. Perfeito, Leila. Parabéns, Matheus. Obrigado. Parabéns, Matheus. Se alguém tiver alguma pergunta, todo mundo aqui agradecendo a sua aula, Matheus, pessoal aqui do Rio de Janeiro, e outros lugares também. Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado por estarem aqui assistindo, e sempre que precisar, pessoal, vocês são bem-vindos. Todo mundo, como eu falei, Eduardo, a Leila, a gente tem muito interesse em ensinar quem quer aprender. Então, né, Leila, a gente está aqui para ajudar vocês no que a gente puder. Tem alguma pergunta aí da aula? Não sei se foi muita informação, mas pelo tempo eu acho que... Mas acho que... que eu quero falar para você, né? Não, mas é assim mesmo. E como o Dr. Matheus falou, a anatomia é repetição e a gente quer vocês sempre tendo aula com a gente. Sempre vocês veem o Dr. Matheus nos congressos aí, pode ir ver a aula, que é certeza que vocês vão aprender. Eu e a Leila, já tendo uma vivência mais longa aí com neuroanatomia, a gente sempre aprende. Ótimo, Matheus, obrigado aí. E vamos te chamar para próximas aulas aí, temos certeza. Vai ser um prazer. Obrigado. Abraço. Valeu. Até mais, abraço, tchau.